Você consegue identificar um bandido na rua? Quando você vai na rua caminhando e olha para um camarada, você consegue identificar? Olha, como é que é um bandido no Brasil? Como é que é um bandido em Portugal, em Angola, nesses países? Qual a fisionomia de um bandido? Bandido tem fisionomia? Se bandido tem fisionomia ou não, eu não sei te falar. Eu só sei uma coisa, que no Brasil é muito perigoso você ser identificado como bandido, independente do que você seja ou não. Porque segundo esse site aqui, o jornal G1, aqui no dia 2 de novembro de 2016, para 57% dos brasileiros, bandido bom é bandido morto. Agora nos resta somente saber identificar o bandido, tá? Pesquisa foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em municípios com menos de 50 mil habitantes. Esse índice sobe para 62%. Em municípios menores, esse índice vai para 62%. A maior parte dos brasileiros defende a afirmação que bandido bom é bandido morto. Quer dizer, é uma sociedade que acredita que a violência contra a violência é a solução para acabar com a violência. E eu não vou entrar no mérito dessa questão. Eu só queria que você refletisse um pouco como é ser enquadrado como bandido. Olha, aqui por coincidência aqui, isso aqui é um filme que está rolando, né? Se essas pessoas passassem ao seu lado, será que você reconheceria como bandido? Enfim. A gente vai dar uma volta aqui e vamos fazer a seguinte reflexão. Bom, como é que se reconhece um bandido e qual o tratamento que é dado para ele? Como é que é o perfil do prisioneiro, do presidiário brasileiro, né? E o que isso tem a ver com a mídia? Qual o tratamento diferente? Como é que se forma na sua cabeça o que é um bandido? Como é que você consegue formar na sua cabeça o que é um bandido? Antes de tudo, é importante dizer o seguinte: tem muita gente, como o Bolsonaro, o deputado Bolsonaro, que se aproveita desse discurso e começa a ligar pontos que normalmente tem nada a ver com o outro. Por exemplo, ele critica a comoção dos massacres que houveram aí nas penitenciárias do Brasil e lembra a morte do PM. É mais ou menos como você dizer assim: ah, não, eu gosto de maçã porque pera é melhor do que jaca. São coisas que não tem nada a ver com a outra. O massacre nos presidiários é uma coisa, a morte de PMs é outra. Todas duas igualmente injustas. Mas você não pode dizer por causa disso, aquilo ali tem que ser feito. No caso, o Bolsonaro defende o massacre nos presídios, né, e defende em benefício, digamos, dos PMs. Lembrando também que também existe corrupção no meio dos PMs, também existe bandido no meio dos PMs e uma série de outras coisas. Mas essa é a cabeça de gente como o Bolsonaro. Eu digitei aqui no Google, minha gente, eu coloquei aqui imagens e digitei no Google aqui bandido preso. Eu queria saber como é a cara do bandido. Bandido no geral, em língua portuguesa. Então tem site aqui, a maior parte do Brasil, mas tem outros também de outros países. Então, a gente vai vendo aqui algumas fotos. Aí a gente começa por aqui, ó. Esse aqui, negro, negro, pardo, sei lá. A maior parte aqui, ó, negro. Esse aqui, negro. A maior parte que vocês estão vendo aqui é negro, né? Negro. E é interessante o seguinte: olha a imagem como a internet, a mídia está colocando essas pessoas, normalmente sem camisas, que é para, digamos assim, dar uma entonação maior nessa questão da criminalidade. Esse aqui já é branco, tá bem vestido. Por que não tiraram a camisa desse? Não sei. É um negócio estranho. Esse aqui tá com a camisa, apesar de ser negro também. Então, esse é o perfil do bandido, né? A imagem de bandido que a gente tem, que você tem, que muitas pessoas têm, é essa aqui. Por que você tem essa imagem? Porque é isso que é colocado na internet. É isso que é colocado no noticiário. Quando pega um bandido negro, ele aparece assim, sem camisa para você. E aí a mensagem que vem é o seguinte: bandido, esse aqui é o bandido. Por que eu estou falando isso? Você vai dizer: o Morfeu está exagerando. Não, eu queria dar um outro exemplo aqui para vocês, que é o exemplo contrário. Olha aqui. Rio de Janeiro, notícia de janeiro de 2016, diz o seguinte: jovem morador de Copacabana é preso por roubo de carros. Mas espera aí, roubo de carros não também seria bandido? Por que agora não é mais bandido é preso por roubo de carros e sim jovem morador de Copacabana?
Quer dizer que um bandido pode ser jovem morador? Pode ser um jovem e não é mais bandido? Segundo a polícia, com 17 anos ele já havia sido detido em flagrante. Câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar a quadrilha. Olha o rosto do rapaz. O rapaz de 19 anos foi preso nessa quinta por suspeito de envolvimentos em roubos no carro na zona sul do Rio. De acordo com a polícia, ele levava uma vida dupla, convivendo com o dia com os amigos em Copacabana e à noite se unindo a uma quadrilha, como mostrou o RJTV. Então, bom, é bandido, né? E no Brasil, bandido bom é bandido morto. Agora, olha a cara desse bandido aqui. Ele passando na rua por você, você vai dizer, esse aqui é bandido, tem que morrer? Esse aqui é o bandido. A questão não é essa. Eu não estou fazendo aqui uma guerra de etnias nem nada disso. Eu só estou tentando levar você à reflexão. Como é que é formado a imagem de bandido na sua cabeça? De onde vem isso? E eu estou mostrando aqui para você que a grande mídia, ela mostra para você que quando o camarada tem um determinado perfil étnico, ele não é mais chamado de bandido. Aqui ele é jovem. Jovem é preso por roubar carro. Jovem. Aquele cara que leva uma surra, que linchamento público amarrado num poste, ele não é chamado de jovem, tá? Eu vou fazer um Ctrl F aqui e colocar a palavra bandido. Olha, aqui no comentário aqui tem 5 palavras, bandidos. Aí depois aqui, ó, bandido é bandido independente da classe social. Você vê a índole dele é criminosa e vem praticando isso, tarará, disse a delegada Monique Vidal. Aqui a terceira palavra, bandido, bandido. Aqui é novamente o discurso dela, né? Mas dentro da notícia em si, quem escreveu essa notícia não está falando em nenhum momento em bandido. Quem falou aqui foi a delegada, tá? Vamos a um outro exemplo de gente com perfil diferente desse aqui, que é tratado de forma diferente. Aqui, jornal O Dia diz o seguinte: ladra gata é presa com carro roubado após perseguição. Quando você coloca a palavra gata do lado de ladra, muda totalmente o sentido da palavra, concorda? Por exemplo, aqui, vamos lá. Tem aqui esses camaradas, você pega um desses caras aqui, ó, dá um tratamento, mesmo esse mais feio aqui que você achar, depende também, beleza, feiura, isso depende tudo do gosto. Pega qualquer um desses camaradas aqui, você leva num salão, bota um paletó, uma gravata no cara, dá um trato aqui de salão, ele também poderia ser chamado de gato, né? De gata, gato, né? Mas não. Essa daqui, ainda vou chegar naquela outra lá. Ladra, gata, é presa. Então muda completamente o sentido da palavra. Agora, olha o perfil dela. Branquinha, né? Então jamais uma pessoa dessa andando do seu lado, você jamais ia dizer que, isso aqui é bandida. Bandida boa é bandida morta. Você, né? É uma coisa interessante. A outra aqui, outra notícia. Reclame Boca, notícias 24 horas do Brasil. Assaltante gata rouba veículo e dá canseira em PM. Então tá aqui a foto da menina, assaltante gata. Aí pegaram uma foto dela, sei lá, do Facebook, sei lá de onde pegaram e escolheram uma das melhores fotos da menina e colocaram na internet. Eu me pergunto o seguinte, eu não vou questionar a questão de beleza aqui e tudo mais. Eu me pergunto o seguinte, por que colocaram essa foto dessa menina na notícia do crime e colocaram essas fotos aqui desses criminosos aqui? Se todos dois são criminosos, por que o tratamento diferente é dado aos criminosos? Seria em função da etnia, da cor, cabelo liso, branca? Seria por causa disso? Aí você pensa, isso tem consequências sérias, minha gente, porque acaba que o perfil da pessoa, o perfil étnico da pessoa, quando, digamos, 2 pessoas são levadas pela polícia militar, que é defendida pelo Jair Bolsonaro, por exemplo, a PM, no estadinho da PM, não sei o quê, 2 são levadas. O crime é o mesmo, sei lá, roubou um pacote de bolacha do supermercado. Quais são as chances de uma pessoa com esse perfil ir presa e uma pessoa com esse outro perfil ir acabar na cadeia, no presídio, onde aconteceram os massacres, por exemplo? Quais são as chances? São muitas, né? E isso você já vê como resultado da nossa sociedade aqui, olha. O site que eu peguei para vocês aqui, olha,
é um site do Senado, Senado brasileiro aqui, www.12.senado.leg.br. Perfil das pessoas presas no Brasil. Tem aqui a faixa etária, cor da pele. 67% é de etnia negra. Quase 70%. Esses aqui são dados de 2010, aqui da Infopen, em julho de 2010. Então, 67% dos que estão presos hoje no Brasil são de etnia negra. Aí você fala, mas lá em Manaus eu quase não vi negro, né? Bom, nós estamos falando aqui de Brasil, de uma maneira geral. Tá? Isso aqui, no Brasil, 67% é negro. E eu te faço a mesma pergunta. Qual as chances de uma pessoa como essa aqui, né? Essa pessoa que roubou o quê? Ela roubou um carro, né? Que tinha roubado, ela tinha aqui, ó. Roubou uma picape Nissan Frontier. Aqui, a suspeita estava em uma picape Nissan Frontier que tinha sido roubada no bairro Guatuapé. De acordo com o jornal O Dia, através do rastreador, policiais conseguiram localizar o automóvel que trafegava mais de 150 quilômetros na vida, sei lá. Bom, mas o fato é que até a notícia é interessante. Vou até aumentar para vocês aqui, ó, como é que fala a notícia. De acordo com o jornal O Dia, a suspeita estava em uma picape que tinha sido roubada. Aqui ele não disse que é ela que roubou a picape. Na notícia, né? Eu queria saber se o perfil dela aqui fosse outro. Aí ele diz aqui, Stephanie, que foi autuada em flagrante por roubo, não estava armada. O comparsa dela conseguiu fugir. Ela foi muito debochada, não sei o que, sei o que lá. Bom, mas isso não interessa. Então nós temos aqui, a grande maior parte aqui é negra. E eu vou falar para o relatório está aqui, o relatório completo está aqui. Vou deixar o link também caso você queira estudar sobre o perfil dos negros. E eu vou deixar uma coisa para vocês. Quem te convence? Quem é que forma, na sua opinião, o perfil do negro? Isso aqui, minha gente, tem a ver com o que você vê na televisão. Sabe, novela que bota negro para ser sempre em cargos menores, sempre quando tem crime. Isso mudou um pouco nos últimos anos, mas existiu em toda a história do Brasil, nas histórias das novelas e tudo mais, o negro escravo, o negro tendo a imagem dele prejudicada e muitas vezes colocado como não sendo capaz de fazer as mesmas coisas que o branco. Ou seja, racismo. É um problema de racismo. Isso acontece aqui com o negro, né, porque o negro, boa parte da população brasileira é negra. Mas também acontece com os índios. Isso também acontece com os homossexuais, com todas as minorias, o pessoal espírita, o pessoal do candomblé, preconceito contra as minorias. E são aproveitados por políticos como o Bolsonaro. Aí você vai dizer, não, o Morfeu está exagerando, isso também não é assim não. Olha, para tirar a dúvida final, se coloca aqui no YouTube, coloca assim, teste racismo. E você vai ver inúmeros vídeos sobre testes com racismo feito na sociedade. Tá? E esse aqui é bem interessante. Crianças não são racistas, assista ao teste. Eles fizeram um teste aqui com crianças. E as crianças reagiram igual, independente da cor da pessoa. Agora, esse teste aqui, ele me chamou bastante atenção. Né, que foi esse rapaz aqui que tem o canal Boom. Ele fez o teste. Né, todos dois tentando abrir um carro, só que um era branco e o outro era negro. E quando foi para o negro, a população se reuniu e pegaram, quase lincha o cara, chamaram a polícia e tudo mais. E quando foi com o branco, tentaram ajudar o cara a abrir o carro. É um teste bastante interessante, teste contra racismo. E eu queria chamar você à reflexão sobre esse tema de racismo, sobre o tema também de bandido bom e bandido morto. Eu entendo que muita gente defende essa questão, bandido bom é bandido morto, que eu não vou questionar aqui se bandido bom é bandido morto. Eu só vou questionar o seguinte, como é que a gente vai classificar então o bandido? Eu seria até a favor dessa lei, apesar de eu ser totalmente contra essa coisa de assassinato, de matar, mas eu até, digamos, ficaria na minha e talvez não falasse nada se bandido bom fosse bandido morto. Se isso fosse implementado uma lei, o cara detectado bandido, bom, agora vai matar ele, beleza. Agora, como é que você vai... Essa lei teria que valer para o irmão do Bolsonaro, por exemplo. O irmão do Bolsonaro que estava recebendo dinheiro da Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro. Essa lei teria que valer para o Malafaia, que está sendo acusado de receber dinheiro de propina de commodities no Brasil. Essa lei teria que valer
pro Magno Malta, que vive falando também contra os direitos humanos, mas também é acusado em um determinado processo aí lá na CPI dos sanguessugas de ganhar dinheiro com superfaturamento de ambulâncias. Essa lei, bandido bom é bandido morto, ela teria que valer para o Neymar. O Neymar, jogador da seleção brasileira. O Neymar sonegação de imposto, é bandido. Inclusive para o próprio Bolsonaro, que também adora estimular a sonegação de imposto. Sonegação de imposto não é crime? Então, bandido bom, bandido morto. Bolsonaro teria que morrer nessa lei. Você entende? Então é assim, vamos falar dessa lei, vamos, beleza, mas sem hipocrisia e sem preconceitos. A lei tem que valer para morto. A não ser que quem apoia esse tipo de lei, na verdade, só está querendo ter um tipo de lei em que ele fique no privilégio de ficar apontando as pessoas e dizendo aquele é bandido, aí a PM vai lá e mata. Aquele outro também é bandido, aí a PM vai lá e mata. Então a gente está retornando aí à Idade Média, a diversas barbáries que aconteceram na história, como por exemplo quando as mulheres foram acusadas de fazer bruxaria e foram queimadas em praça pública, quando os judeus foram perseguidos, quando etnia lá em Mianmar, aquela crise lá de etnia também, que os muçulmanos estão sendo eliminados, e Boko Haram na África, uma série de coisas. A gente está falando disso, de extermínio de minorias e extermínio de etnias. Pense sobre isso. Se você é um defensor dessa coisa de bandido bom e bandido morto, se você não tem pena de bandido, beleza, velho. Só que a gente vai ter que colocar o Bolsonaro também no presídio. E quando houver uma rebelião, ele também vai ser morto, igualzinho todo e qualquer outro bandido. Aí você vai dizer, não, mas o crime do cara lá foi pior. Ele deu uma facada numa senhora, e por isso que ele foi pro presídio. Pois é, sonegação de imposto faz com que o dinheiro da saúde não chegue nos hospitais. E eu te falo uma coisa, muita gente morre por causa disso. Então, sonegação de imposto, de repente, proporcionalmente, pode matar mais do que um bandido com uma faca na rua. E aqui eu não estou defendendo ninguém. Pelo contrário, eu estou defendendo que a lei seja aplicada a todas as pessoas e não somente a alguns escolhidos pelos bandidos de elite. Deixo essa reflexão aqui, comente aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que a gente possa refletir de maneira mais inteligente. Um grande abraço e até a próxima notícia.